Se você ainda não viu a primeira lei de Mendel, clique no vídeo e assista aqui. Segunda lei de Mendel, de hibridismo. Segregação independente. Mendel agora não estudava apenas uma característica das ervilhas, como sua cor. Ele fez suas observações e testes sobre cor e textura ao mesmo tempo. Ele criou uma geração parental com uma ervilha verde rugosa, uma ervilha amarela lisa. Surgiu a geração filial 1, de 100% ervilhas amarelas lisas. Aí ele teve a grande ideia: eu vou autofecundar essa geração F1. O que será que vai acontecer? Ele obteve a geração F2, com 9 ervilhas lisas amarelas, 3 ervilhas amarelas rugosas, 3 ervilhas verdes lisas e apenas uma única ervilha verde rugosa. Mas espera aí, por que isso aconteceu? Hora de tomar nota para não se perder nos dados. Vamos tentar entender com um pouco mais de paciência a segunda lei de Mendel de hibridismo. Mendel pegou essa geração de ervilhas amarelas lisas, junto com essa geração de ervilhas verdes rugosas, e chamou de geração parental, o que ele acreditava ser uma geração pura. E realmente elas eram homozigotas recessivas, homozigotas dominantes. Como que ele sabia que essas gerações eram puras? Bom, em primeiro lugar, Mendel era um monge, então ele tinha todas as suas anotações guardadas, né? Então o que ele fez? Essas ervilhas aqui, ele cruzou entre elas várias e várias vezes e sempre obteve ervilhas amarelas lisas, 100%. Nunca deram qualquer outro tipo de ervilha, e essas sempre deram ervilhas verdes rugosas, todos os cruzamentos deram ervilhas verdes rugosas. Então, isso aqui só poderia ter genes para amarelo e para liso, e essa só poderia ter genes para verde e para rugoso. Quando ele cruzou essas duas ervilhas, ele criou o que ele chamou de geração F1, geração filial 1, com 100% de ervilhas amarelas lisas. Aí, o que a gente já sabia da primeira lei de Mendel? Que nas ervilhas, a característica da cor amarela, ela é dominante. Então ele já tinha deduzido que aqui sim seriam ervilhas amarelas. Então a segunda dedução dele foi que a característica rugosa, aliás, a característica lisa também é dominante. Então ele chamou esse indivíduo aqui, que era mais difícil de sair, que é o homozigoto recessivo, de Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Automaticamente, ele não, né? A gente. Esse é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aí ele foi adiante. Ele autocruzou essas ervilhas da geração F1. O que é esse autocruzamento? É você cruzar a mesma geração. O retrocruzamento é você cruzar com a geração anterior. Quando você cruza com a mesma geração, ou seja, entre irmãos, você está fazendo um autocruzamento. Quando ele fez o autocruzamento de ervilhas amarelas lisas, da F1, ele teve ervilhas amarelas lisas, verdes lisas, amarelas rugosas e verdes rugosas. Uma das coisas que Mendel queria descobrir quando ele fez esses testes era se os dois fatores que ele estava estudando, no caso cor e textura, eram transmitidos para os gametas de forma dependente ou independente. Como é que funcionava? Pensando na geração parental, que ele tinha ervilhas amarelas lisas. Vamos lá. Se fosse de forma dependente, ele teria um par de cromossomos com as mesmas características ligadas nesse mesmo cromossomo. Aqui eu teria um Vzão, aqui um Rzão e aqui um Rzão. Ou seja, quando ele criou a geração filial 1, ele não tinha como saber. Por quê? Porque aqui ele tinha ervilhas amarelas lisas e na geração F1 também surgiram ervilhas amarelas lisas. Então poderia ser assim, quando fosse na formação dos gametas, a característica da cor levaria consigo a característica da textura. Mas ele viu na geração F2 que isso não está certo. Por quê? Porque quando ele criou a geração F2, ele não levou só ervilhas amarelas lisas, ele tinha ervilhas amarelas rugosas. Ele tinha ervilhas
verdes, lisas. Então, assim, como é que funciona? Eu tenho um par de cromossomos para a cor e um par de cromossomos para a textura. Então, quando eu faço a separação para a formação dos gametas, eu tanto posso levar esse Vzão com esse Rzinho, como eu posso levar esse Vzão com esse Rzão e assim por diante. Então, os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos, eles separam-se de maneira independente, né? Então, assim, ele descobriu que ser amarelo ou verde não depende de ser liso ou rugoso. Vamos pensar no indivíduo da geração F1. Ele é um heterozigoto para as duas características. Opa, pezinho. Nesse alelo, o Vzão pode carregar o Rzão e o Rzinho. E o Vzinho pode carregar também o Rzão e o Rzinho. Então, para esse indivíduo, nós temos 4 possibilidades de gameta. Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Então, percebe-se aqui que existe uma probabilidade de número de gametas. E como é que essa probabilidade funciona? O número de gametas vai depender da quantidade de alelos em heterozigose. E essa probabilidade vai se dar por uma permutação de 2 elevado a n, onde n é o número de alelos em heterozigose. Ou seja, aqui eu tenho 2 alelos em heterozigose. Então eu tenho 2 elevado a n, que no meu caso é 2. Então eu tenho 4 possibilidades de gametas, que são essas 4 possibilidades aqui. Agora vamos tentar calcular a probabilidade de uma ervilha ser amarela e rugosa, uma ervilha da geração F2. Lembrando que é a autofecundação da F1. Amarela e rugosa. Em probabilidade, o E nós sempre ligamos à multiplicação e o OU nós sempre ligamos à adição. Então eu quero que ela seja amarela e rugosa. Então eu vou multiplicar as minhas probabilidades. No caso, probabilidade dela ser amarela. Eu tenho 12 amarelas em 16. Então, 12 sobre 16 avos. Se eu simplificar isso aqui por 4, eu tenho 3 quartos de probabilidade que ela seja amarela. A probabilidade que ela seja rugosa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ervilhas rugosas em 16. Lembrando que eu vi primeiro se ela era amarela, agora eu estou vendo se ela é rugosa. Então eu tenho 4 ervilhas rugosas num total de 16. Então são 4 sobre 16. Se eu simplificar por 4 de novo, eu tenho 1 quarto. Como é E, eu vou multiplicar. Então eu vou multiplicar 3 vezes 1 quarto. Então eu tenho 3 em 16. Então seria 3/16 a probabilidade dela ser amarela e rugosa. O que isso quer me dizer? Que em 16 ervilhas, 3 seriam amarelas rugosas. Vamos ver se bateu. Eu tenho as minhas 16 ervilhas e eu tenho 1, 2, 3 ervilhas amarelas rugosas. Então tá certo. Então, com isso, Mendel garantiu que a segregação é um evento independente. Para finalizar as observações da segunda lei de Mendel, vale relembrar uma parte da primeira lei, que são as proporções. Eu tinha uma geração filial 1, que me deu uma geração filial 2 com as seguintes características. A minha proporção genotípica dessa geração é a seguinte. Quando eu falo de genótipo, eu estou falando dos alelos. Eu tenho aqui um dominante, homozigoto dominante. Eu tenho
2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, eu tenho 1 para 2 para 1. E a proporção fenotípica, quando eu falo em fenótipo, eu falo de características físicas. No caso, 3 amarelos para 1 verde. Olhando a segunda lei, não seria muito viável falar de genótipo aqui, porque eu tenho muitas características genotípicas. Mas olhando a proporção fenotípica, eu tenho 9 indivíduos amarelos lisos, eu tenho 3 indivíduos amarelos rugosos, eu tenho 3 indivíduos verdes lisos e um indivíduo verde rugoso. Então, na segunda lei, a minha proporção fenotípica da geração filial 2 é 9 para 3 para 1. E na primeira lei, a proporção fenotípica era de 3 para 1. E assim a gente finaliza a segunda lei de Mendel.